Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de desenvolvimento, da gente ficar aqui, né, mais sabidinho. A boa de hoje é o nosso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro aqui que a gente já está chegando basicamente quase na metade dele, tá? E vamos ler mais um capítulo, como você viu aí na thumb já. O capítulo de hoje é sobre como causar interesse nas pessoas. Se você gosta de leitura de desenvolvimento pessoal, se você gosta de leitura compartilhada, se você gosta de leitura, mas está sem tempo, já deixa um like aí nesse vídeo e ajuda o YouTube a entender que isso aqui é um conteúdo relevante. Agora, se você gosta de leitura em geral, se você gosta de leitura compartilhada, se você gosta de assuntos diversos, não só livros de desenvolvimento, mas, enfim, gosta de descobrir livros novos, gosta de assuntos diversos, assim como eu vou te convidar para você se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família e acompanhar as outras listas de leitura que a gente tem por aqui. A gente já tem alguns livros completos, a gente tem alguns em andamento, não sei quando que você está vendo esse vídeo, né? Mas, enfim, faça parte aqui da nossa família de leitores. Lembrando que esse livro aqui eu só tenho a versão física, então não tem tela de leitura, você pode botar o vídeo e continuar fazendo suas coisas, escutando aquilo que nós estamos falando por aqui. Então bora para nossa leitura. Como causar interesse nas pessoas. Todos os que foram hóspedes de Theodore Roosevelt, aquele presidente lá dos Estados Unidos, ficaram espantados com a extensão e a diversidade dos seus conhecimentos. Como eu costumo dizer, conhecimento não ocupa espaço, né? Você conhecer de um tudo ajuda você a ser uma pessoa mais interessante, mais relevante na sociedade. Fosse um vaqueiro ou um domador de cavalos, um político de Nova York ou diplomata, Roosevelt sabia o que lhe dizer. E como fazia isso? A resposta é simples. Todas as vezes que Roosevelt esperava um visitante, passava acordado até tarde, na véspera, lendo sobre o assunto que sabia interessar particularmente ao seu hóspede. Porque Roosevelt sabia, como todos os líderes, aliás, que a estrada real para o coração de um homem é falar-lhe sobre as coisas que ele mais estima. O genial William Lyon Phelps, ensaísta e outrora professor de literatura em Yale, cedo aprendeu essa lição na vida. Quando eu tinha 8 anos de idade, estava passando um fim de semana visitando a minha tia Libby Linsley em sua casa em... Nossa, mas é cada nome em inglês para enrolar minha língua. Stratford, no Housatonic, escreve ele no seu ensaio Human Nature. Certa noite, chegou um homem de meia idade que, depois de uma polida troca de amabilidades com minha tia, concentrou sua atenção em mim. Naquele tempo, andava eu muito entusiasmado com barcos e o visitante discutiu o assunto de tal modo que me deu a impressão de estar particularmente interessado. Depois que saiu, falei dele com entusiasmo. Que homem! Minha tia informou-me então que ele era um advogado em Nova York, que não entendia coisa alguma sobre barcos, nem tinha o menor interesse no assunto. Mas então, por que falou todo o tempo sobre barcos? Porque ele é um cavalheiro. Viu que você estava interessado em barcos e falou sobre coisas que lhe interessavam e lhe causavam prazer. Fez-se agradável. E William Lyon Phelps acrescenta: nunca esqueci a observação da minha tia. Ao escrever este capítulo, tenho diante de mim uma carta de Edward L. Chalif, um homem dedicado ao trabalho dos escoteiros. Um dia vi que necessitava de um favor, escreve o Sr. Chalif. Um grande acampamento de escoteiros estava marcado para breve na Europa e eu queria que o presidente de uma das maiores corporações na América pagasse as despesas de viagem de um dos meus rapazes. Tive a sorte de, justamente antes de ir ver este homem, ouvir que ele assinara um cheque de $1 milhão, que depois fora cancelado, mas que ele ainda o tinha consigo. Assim, a primeira coisa que fiz ao entrar no seu gabinete foi pedir para ver o cheque. Um cheque de $1 milhão.
Disse-lhe que nunca tivera notícia de um tal cheque e que eu queria dizer aos meus escoteiros que tinha visto um cheque de $1 milhão. Com satisfação mostrou-me o cheque. Admirei-o e pedi-lhe para contar-me tudo sobre como foi assinado. Você notou que o Sr. Chalif não começou falando sobre os escoteiros, ou sobre o acampamento na Europa, ou sobre o que ele queria, não notou? Falou sobre coisas que interessavam ao outro homem. Eis agora o resultado. O homem que eu estava visitando disse então: "Oh, mas o que desejava o senhor de mim com a sua visita?" Expliquei minha missão. Com grande surpresa para mim, continuou o Sr. Chalif, não somente concedeu o que eu pedia, mas muito mais. Pedi-lhe que custeasse a ida de um rapaz à Europa e ele mandou 5 rapazes. Além de mim, deu-me uma carta de crédito de $1.000 e disse que podíamos permanecer na Europa 7 semanas. Deu-me ainda cartas de apresentação para os diretores das suas filiais para que se colocassem às nossas ordens. E ele mesmo encontrou-nos em Paris e mostrou-nos a cidade. Desde então tem dado trabalho a alguns dos rapazes cujos pais estão desempregados e ainda é um dedicado nas realizações do nosso grupo. Sei, entretanto, que se não tivesse encontrado a coisa em que ele se achava interessado e não despertasse seu entusiasmo no princípio, não teria nem 1/10 da facilidade que encontrei. É essa uma técnica de valor para ser empregada nos negócios? Será? Vejamos. Tomemos, por exemplo, o Henri G. Duvernoy, da Duvernoy & Sons, ou Duvernoy, sei lá. Deve ser Duvernoy, que acho que é americano. Uma das maiores padarias em Nova York. Então vamos ver lá o que o Duvernoy fala. O senhor Duvernoy procurava vender pão para um hotel de Nova York. Procurou o administrador quase semanalmente durante 4 anos. Esteve em algumas reuniões sociais, também frequentadas pelo administrador. Chegou mesmo a alugar um apartamento no hotel e lá residir com o objetivo de conseguir fazer o negócio. Mas tudo em vão. Então, disse o senhor Duvernoy, depois de estudar as relações humanas, resolvi mudar minha tática. Decidi procurar o que interessava aquele homem, o que podia despertar o seu entusiasmo. Descobri que ele pertencia a uma sociedade de hoteleiros denominada Hotel Greeters of America. Não só fazia parte, mas seu contagiante entusiasmo levou ao posto de presidente da referida organização e presidente da International Greeters. Não interessava onde se realizavam as convenções, pois ele comparecia de qualquer modo. Assim, quando o vi no dia seguinte, comecei a falar sobre a Greeters. Que resposta consegui! Que resposta! Conversou comigo durante meia hora sobre a Greeters e suas palavras vibravam de entusiasmo. Pude compreender que essa sociedade era o seu hobby, a paixão de sua vida. Antes de deixar o escritório, ele me vendeu um título de membro da sua organização. Nesse ínterim, nada disse sobre pão, mas alguns dias mais tarde, o empregado do hotel telefonou-nos para mandar levar algumas amostras e respectivos preços. Eu não sei o que o senhor fez com o velho, disse-me o empregado, mas o homem está mesmo caído pelo senhor. Pense sobre isto. Estive martelando aquele homem na minha cabeça durante 4 anos, procurando conseguir sua preferência, e ainda continuaria a martelá-la se não tivesse procurado encontrar o que lhe interessava, o de que gostava de falar. Edward E. Harriman, de Hagerstown, Maryland, escolheu viver no belo Cumberland Valley de Maryland depois de completar o serviço militar. Lamentavelmente, naquela época não havia muitos empregos na região. Uma pequena pesquisa desvendou o fato de que algumas empresas pertenciam a um homem de negócios em comum, R.J. Funkhauser, e eram controladas por ele, cuja ascensão da pobreza para a riqueza intrigava o Sr. Harriman. Entretanto, era conhecido por ser inacessível a quem quer que o procurasse solicitando emprego. O Sr. Harriman escreveu: conversei com várias pessoas e descobri que o maior interesse dele se apoiava no impulso para conseguir poder e todo o dinheiro do mundo. Uma vez que evitava contatar pessoas como eu, para isso utilizando uma dedicada e prudente secretária, estudei os interesses dela, bem como seus objetivos, e só então fiz a visita marcada com antecedência.
Ela, há 15 anos, era o satélite que orbitava o Sr. Funkhauser. Quando lhe disse que tinha uma proposta a fazer-lhe, que lhe traria sucesso político e financeiro, a secretária entusiasmou-se. Conversei também a respeito da sua participação construtiva no sucesso que ele vinha alcançando. Após essa conversa, marcou-me uma entrevista com o Sr. Funkhauser. Entrei no imenso e impressionante escritório, decidindo a não pedir emprego diretamente. Ele estava sentado atrás de uma enorme escrivaninha entalhada e sua voz ecoou como um trovão. De que se trata, meu jovem? E eu disse, Sr. Funkhauser, acredito poder fazê-lo ganhar muito dinheiro. Imediatamente ele se levantou da cadeira e convidou-me para sentar numa das imponentes cadeiras de couro. Enumerei minhas ideias e os requisitos que tinha para realizá-las, bem como de que maneira elas poderiam contribuir para o seu sucesso pessoal e do seu negócio. RJ, como ele ficou conhecido por mim, contratou-me no mesmo instante. Era óbvio, né? E por mais de 20 anos ampliei os seus empreendimentos e juntos prosperamos. Falar em termos dos interesses da outra pessoa traz benefícios para ambas as partes. Howard Z. Herzig, um líder no campo das comunicações dos empregados, sempre seguiu esse princípio. Quando lhe perguntaram que recompensa teve com isso, o Sr. Herzig respondeu que não apenas tinha recebido uma recompensa diferente de cada pessoa, como também, em termos gerais, a recompensa veio com o enriquecimento de sua vida e a cada vez que conversava com uma pessoa. E foi isso. Princípio 5. Fale de coisas que interessem a outra pessoa. Isso me lembra muito uma historinha muito clássica na minha família, que se contava que meu pai, professor, quando os alunos não queriam ter aula, sabendo que ele se interessava por estudar Egito, as grandes pirâmides e tudo mais, puxavam esse assunto. Ou então ufologia, extraterrestre. E aí pronto, não tinha mais aula. Não tinha mais aula de física, não tinha mais aula de matemática, só tinha grandes pirâmides, ufologia, ou o que quer que fosse que tivesse puxado o assunto. Geralmente funciona. Você que é aluno, ou aluna, ou alune, se você quiser acabar com uma aula, porque você não está afim de estudar naquele dia, procure saber quais são os assuntos de interesse da pessoa que está ali ministrando a aula. Geralmente existe algum assunto de grande interesse. E aí, o que você faz? Você puxa. Mas eu queria saber um pouco mais sobre, porque tudo que o professor gosta é de falar, e tudo que qualquer ser humano gosta é do assunto que lhe faz feliz. Então, combinou duas coisas, você vai estar ali falando de outras coisas e não vai fazer uma continha se for aula de matemática, nem uma redação se for aula de português, e assim vai. Tá bom? Fica aí a dica da tia Lu para você. Já aconteceu comigo também, de eu chegar numa turma, só acho que eu estava substituindo, então não tinha muito, assim, compromisso com o conteúdo. Mas a menina virou, duas meninas sentaram assim perto de mim. A gente queria saber mais sobre tal assunto. Pronto. Aí sentou mais um do lado e ficou assim. Os outros ficaram fazendo uma tarefinha lá aleatória e é isso. Passou-se 50 minutos assim, ó, como nem vi. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando. Aqui em cima tem uma playlist, ó, com todos os trechinhos que a gente já leu sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Você pode dar uma olhada lá, pegar do começo, se você chegou neste vídeo aqui, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Cuide-se bem, fique bem, cuide-se bastante bem. Muita paz e muita luz. A gente se vê na próxima. Um grande beijo e tchau. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!